Por que é que estou eu acá? Sou un simples profesor, compañeiro, lutador pela liberdade. Então, o lutador pela liberdade tem de estar neste dia de 25 de abril. Felicitações para todos os portugueses e nós que consideramos-nos irmãos também na luta da que fala este livro. É uma obra imprescindível, tenho umas notas, porque não podia ser de outra maneira, para poder fazer algo digno. Esta obra do historiador Moisés Cayetano é uma obra imprescindível para entender o que passou, o que se passou, o que aconteceu nas respectivas reformas agrárias que tiveram lugar em diferentes momentos da história de Espanha e de Portugal. Obviamente com uma diferença de 40 anos, a Segunda República Espanhola, em que aqueles que queriam ter a possibilidade de partilhar a terra, que a terra não fosse sempre dos latifundários, dos latifúndios, que tanto mal fizeram para aqueles que trabalhavam a terra deste lado da Gaia e daquele outro lado da Gaia, em Portugal e lá em Espanha. Então vão poder ver cá uma explicação muito clara do que aconteceu em ambos lugares. É uma obra que podem ver na sua portada, uma coluna que eu assemelho à coluna dos capitães de Abril, muito diferente, composta de tratores, não sei se diz, tratores, em luta para conseguir a pertença da terra, para não ter de ir na migração, como tristemente sucedeu. É por isso o título do livro, os homens que não tinham terra, os homens sem terra, que devieram em uma terra sem homens, porque tiveram de marchar, ir para a Centro-Europa, para outras cidades industriais de Espanha e de Portugal, respectivamente, tiveram de abandonar os seus lugares por o desarraigo, não sei se a palavra é possível em português, a perda da sua identidade, dos seus povos e cidades, que tiveram de ir porque não tinham terra para trabalhar. Então, de onde que vem, nos diz Moisés Cayetano, de onde que vem tudo isto? Obviamente da Reconquista. A Reconquista na qual muitas terras foram dadas aos senhores que apoiavam aos reis, respectivamente em Espanha e em Portugal. Então, criaram-se os latifúndios e a necessidade de ter muitas pessoas para trabalhar nessas terras, em uma situação muito perto da escravatura. Então, obviamente, fala também das desamortizações respectivas que tiveram lugar em Espanha e em Portugal no século XIX. Esses intentos de levar as terras para mãos daqueles que mais necessitavam, tirando essas terras da igreja, do clero, das ordens militares, tudo isso aconteceu praticamente nas mesmas circunstâncias de um lado e do outro da raia. Isto é o que o professor Moisés Cayetano desenvolve nesta obra, que, como já disse, é imprescindível para entender, para perceber tudo o que aconteceu. Os intentos de reforma agrária foram, de alguma maneira, algo como uma nova situação em que muitos queriam se encontrar as aspirações das massas de camponeses, de campesinos espanhóis, de camponeses portugueses, que queriam ter uma maneira de sustentar as suas famílias. O capitão
capitão Andrade da Silva tomou parte muito ativa. Está cá, não invento nada, está cá, o disse o próprio professor, porque é verdade, porque é história. E com muitas mostras em papel, de jornais, temos claro, com a leitura desta obra, que o capitão Andrade da Silva foi um dos grandes participantes neste intento de reforma agrária, obviamente depois do 25 de abril. Por isso a diferença, Segunda República em Espanha, anos 30, e depois 74, 75, com os intentos de fazer o mesmo que tentaram os espanhóis na Segunda República. Obviamente, o desejo arraigado no ser humano de ter um pedaço de terra em que trabalhar e em que poder, com a que poder sustentar a família, está com o ser humano desde sempre. Então, podemos também fazer uma leitura em que vamos comprovar como, ao longo da história, sempre foi o desejo do ser humano de ter essa terra para não ter de depender de um senhor que obviamente só queria ter mão de obra muito barata e em umas condições para aqueles que trabalhavam na terra, não sendo da sua possessão na terra, na que tinham de aguentar tudo. Eu tinha um avô que sempre dizia que tomou parte na repartição de terras da Segunda República. Eu ouvi sempre falar a ele, com muito sofrimento, de que aquilo não pudesse chegar a um bom fim. Como aconteceu também, infelizmente, cá em Portugal. Muitas coisas seriam muito diferentes se aquele reparto de terra, intento de reparto de terras, tivesse chegado a um bom porto, por assim dizer. Obviamente, aquilo não interessava aqueles que tinham o poder, que tinham a terra. Então, conseguiram, e que está analisado muito bem, conseguiram a maneira de deixar algo de terra, mas ao final não deixaram nada. Ao final foi o mesmo para aqueles que não tinham terra, ficaram e seguiram sem terra sempre. Era um sistema fechado, em que não podia-se fazer nada diferente do que os grandes possuidores da terra, o clero, as ordens militares, como já dizia, conseguiam. O professor historiador Moisés Cayetano oferece também dados e interrelações em todas as ordens que interessam na questão. Situação demográfica, realidade social, análise do poder estabelecido, movimentos populacionais, reação dos poderosos, aqueles que detentavam o poder, regimes políticos, de ambos lados, e os seus interesses para manter o status quo conveniente aos interesses sempre do poder. Eu vou tentar não ser muito longo. Sim. Sim, senão... O sistema social, o que assim era, perpetuava umas diferenças, umas desigualdades entre os que tinham e os que não tinham. Então também o professor apoia-se em obras literárias como Levantado do Chão, de José Saramago, e no lado espanhol de um escritor extremeño, somos extremeños, Extremadura, que era Felipe Trigo, com uma obra, Jarrapellejo, nas quais, ambas dois, se tratava de o que passavam personagens que eram literários,
mas que estaban basados na realidade pura e dura daqueles que tiñan de sofrer o poder dos señores, que non tiñan nada para traballar, non eran terras propias e era un sofrimento continuo. Que é o que se pasou quando non pudo ter suceso nenhuma das duas reformas agrarias? Aqueles que non tiñan terra tiveron de ir para outras terras, já dizia antes, o norte de Portugal, Lisboa e Porto, basicamente como cidades industrializadas, e en España, ao norte, o País Vasco, Cataluña, Madrid, tiveron de abandonar os seus sitios, deixar as famílias, quando estaban na idade de produção plena. Então deixaram a terra praticamente devastada. Só quedavam os meninos e os mais velhos dos lugares. Então o desenvolvimento daqueles lugares que tiveram de abandonar, aqueles que foram para a imigração, obviamente a situação foi muito má. E só para terminar, não dizer muito mais, é só dizer que cá vão encontrar, aqueles que leiam o livro, a realidade de duas áreas, o Alentejo português e a Extremadura espanhola, tão similar que só tinham de mudar, de trocar os nomes e as situações eram as mesmas. Acho que vão poder desfrutar desta obra de Miguel Cayetano. Eu só tentei fazer algo para cobrir a circunstância sobrevinda da impossibilidade do doutor, historiador, doutor, professor. Eu sou propriamente simples professor e por isso tomei o exemplo de aqueles que não são tão novos de falar em pé, porque sinto-me muito mais na minha profissão de falar. Neste caso, a esta audiência tão atenta e que eu agradeço em nome de Miguel Cayetano a sua presença e a sua atenção. Antonio.